E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z, A Volta do Guerreiro. E chegamos à vez de falar mais um filme que envolve o Broly, afinal, o filme se chama Dragon Ball Z, A Volta do Guerreiro. Filme esse que volta com o Broly depois de um filme que ele não tinha aparecido. Como eu falei na primeira crítica que eu fiz sobre o filme do Broly, ele é um personagem que ele foi tão amado, tão querido e tão respeitado pelo público, que muita gente gostaria que ele fosse cânone, ele só foi ser lá na frente. Então, essa volta do personagem faz total sentido em comparação ao que Dragon Ball estava fazendo com seus filmes, que era, o foco nunca era entregar uma história excelente, mas entregar o que o público quer. E o que o público quer? Broly. Nessa época, Broly, de qualquer jeito. Então, isso não deixa de ser um filme caça-níquel, que é o que eu sempre menciono. Aquele filme que é feito mais pensando em ganhar dinheiro do que entregar qualidade, desenvolvimento e aprofundar o universo de Dragon Ball. Isso fica óbvio aqui. A escolha, por exemplo, dos personagens para esse filme são Videl, Gohan, Trunks e Goten. Quando você pensa nisso, você pensa que já é aquela fase do Majin Buu, em que todo mundo está morto. O que eu achei estranho nesse filme é que o Vegeta poderia aparecer, o Piccolo poderia aparecer mais, até o Kuririn, mas não. Escolheram uma aventura muito menor, mas que de certa forma é aquele filme que ele gera até um entretenimento, mesmo sendo um filme que agrega muito pouco para a sua vida. Porque quando você pensa nesse filme, é a Videl, o Goten e o Trunks tentando encontrar as esferas do dragão. Eles acabam encontrando uma ilha. Essa ilha tem um grupo que tenta orar para algo, porque algo terrível pode acontecer, e esse algo terrível é o Broly. O Broly aparece e começam as sequências de ação. O filme tenta jogar o Goten e o Trunks por causa da ótima química que os personagens têm junto. E isso acaba funcionando ao longo do filme. Você consegue perceber que eles conseguem gerar momentos engraçados e divertidos que funcionam e melhoram até um pouco o filme. Outra coisa que você consegue ter é o Broly. O Broly em si, ele acaba aparecendo bastante ao longo do filme. Ele é o vilão, mas ele não parece de cara. E se considerar que o filme tem 50 e poucos minutos, ele aparecer com 20 e pouco, ele já está quase metade fora de tela. Então eles acabam, a partir daí, criando boas sequências de ação, sequências que são bem trabalhadas, porque, de novo, a animação é boa. A animação ela consegue dar tanto esteticamente bons momentos, misturado com uma boa fluidez nas sequências de ação. Sem contar que, além do Broly ser algo muito marcante, um dos momentos marcantes, muito fortes de Dragon Ball é o Kamehameha de família, que acaba acontecendo nesse filme. O grande problema desse filme é o resto dele, porque você tem uma boa animação, fluida, bem feita, com alguma boa sequência de ação, uma sequência vergonha alheia envolvendo o Trunks e ele fazer xixi no Broly, mas quando você tira essa parte, o resto do filme, ele é um filme que ele pode gerar um entretenimento. O problema é, esse filme, ele parece que ele não faz sentido nenhum. Ele realmente parece ser um filme que, hoje em dia, as pessoas falariam que é um roteiro feito por IA, ou um roteiro pronto que só colocaram lá, porque ele é o mais básico possível dos roteiros. E isso acontece, isso fez eu perceber algo muito importante vendo esse filme. O Broly, ele é incrível. O Broly, ele é maravilhoso. Visualmente, ele é impecável. Você consegue perceber como ele chega e ele passa aquele terror no olhar. E quando você vê Goten e Trunks contra ele, você fica até com medo de como eles vão ser destruídos pelo Broly. E é isso que acontece. O grande lance é, quando assistindo esse filme de novo, eu percebi que o que fez falta nele foi o Paracas. O Paracas, pra quem não sabe, é o pai do Broly. E o Paracas, ele é o cara que ele acaba criando toda aquela motivação pro Broly ser quem ele é. E aqui não tem o Paracas. O Paracas morreu no filme anterior e ele não voltou. E ele faz muita falta para esse filme. Porque sem o Paracas, o que o Broly é? Ele é um monstro gigantesco que grita e bate. Ele não faz mais nada. Claro, inclusive isso é até estranho, porque no filme anterior o Broly ele tinha um sarcasmo no olhar, na fala, que você sentia que ele era um monstro e queria derrotar tudo. Ele realmente era um demônio. Aqui realmente ele só é um monstro que grita e não fala nada. Quando você pensa nisso, o Paracas era muito importante para o fio dramático do filme passado funcionar. Porque era ele que fazia as maiores maldades, você entendia como era o plano. Realmente o Broly naquele filme, ele até se descontrolar e virar um monstrão, ele era só o filho do Paracas que
não tinha consciência do que estava fazendo. O Paracas era o mal. O Paracas que fez o Broly ser quem ele é. Então ele criava todo o drama, o mistério em volta dele. Nesse filme não tem Paracas. O que acaba acontecendo? O Broly, que não tem fala nenhuma quase no filme, ele só grita e fala Kakaroto. Grita e fala Kakaroto. E é isso o filme inteiro. Então, beleza. É legal ver o Broly. É legal ver ele em ação. Tem algumas sequências que funcionam bem. Ainda mais quando o Gohan entra na luta. Isso acaba gerando entretenimento e o filme acaba virando funcional só pra passar 50 minutos do seu tempo. Mas no fim das contas, o roteiro é muito fraco, eles não desenvolvem nada do Broly, e toda aquela parte boa que o outro filme do Broly trouxe, aqui você não tem. Realmente, eles simplesmente pensaram, precisamos do Broly para ganhar dinheiro. Jogaram ele lá e entregaram esse filme, que é bem mediano, e eu digo mais, ele só não fica abaixo da média por causa do final dele, porque o final desse filme é muito bonito com a cena envolvendo o Kamehameha de família, Gohan, Goten e Goku. Só que quando você tira essa parte, o filme em si ele é bem mediano em tudo que ele entrega. Ele tem uma boa animação e o resto é mediano. História mediana, personagens muito mal utilizados, o Gohan jogado dentro desse filme como se ele não fosse nada. Parece que alguém falou, precisa de mais personagem, Videl, Goten e Trunks não vai matar o Broly. Joga Gohan, joga Piccolo aí. Sei porque o Vegeta não apareceu. Então quando você pensa como um todo, de novo, é mais um filme caça-níquel de Dragon Ball. Afinal, eu mencionei isso no vídeo passado e vale destacar aqui. Nessa época, tinha uma média de 2 filmes por ano sendo lançados por Dragon Ball. Qual é a chance de um estúdio, porque é o mesmo estúdio que faz todos os filmes, qual era a chance do estúdio, que tem 2 filmes por ano, sem contar os animes que normalmente saem pelo estúdio, outros filmes que saem pelo estúdio, ele conseguir entregar os melhores roteiristas para poderem fazer a história? É zero. Ele pega de novo, roteiros base. Ele chega para alguém e fala, eu quero um filme sobre o Broly. Não importa qual vai ser a história, eu quero que o Broly esteja lá, porque o Broly vende muito e tem que ser no momento que o anime está. Então tem que ser depois do arco do Majin Buu, perto do arco do Majin Buu, onde você não tem mais Goku. Então eles meio que vão inventando a história em cima disso. Se fosse hoje em dia, esse filme seria o famoso roteiro de preciso de um filme sobre o Broly. Ele vai te entregar um roteiro com um filme sobre o Broly mais genérico possível, porque você não especificou, e você vai entregar esse filme. Vai entregar algo ruim? Não, mas não é algo que vai mudar a sua vida. A melhor cena do filme, a melhor luta final, é melhor você ver no YouTube do que perder 50 minutos da sua vida. Um filme só mediano. Concluindo, Dragon Ball Z, A Volta do Guerreiro, cria um grande potencial pelo Broly, e ver o Broly em tela é muito bom, e a animação ajuda porque a animação é boa, com boa sequência de ação, mas o filme poderia ser muito melhor em todo o resto. Como eu falei, ele é mediano em tudo, e se destaca um pouco nas sequências finais. E por isso que eu fecho Dragon Ball Z, A Volta do Guerreiro, com uma nota 5,5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Dragon Ball Z, A Volta do Guerreiro? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.